Então, quais são os nossos objetivos aqui, pessoal? Eu chamo aqui de índices de desempenho, né? Mas na realidade a gente dá um foco bastante nos modelos da dinâmica vertical. A gente vai ver o modelo da dinâmica vertical de 2 graus de liberdade, né? Um modelo de 1/4 de carro. E acredito, ao que tudo indica, a gente vai conseguir fazer o meio carro, que vai ser ótimo, né? Já na próxima aula eu mostro eles, né, em simulação. Revisão do conceito de transmissibilidade, também é algo visto lá em vibrações, importante aqui, para critério de conforto, e depois a gente fala especificamente do critério de conforto para um veículo. Legal. Então a gente tem aqui algumas imagens, pessoal. A ideia aqui é a gente seguir como se a gente nem tivesse tido vibrações, né? Pelo menos nessa primeira parte. Depois eu peço, né, eu acelero um pouco mais quando eu peço aí sobre a transmissibilidade. Mas no começo, a ideia é assim, olha, nem vimos ainda muitos detalhes sobre vibrações, não lembro de muita coisa. Olha como é que a gente vai analisar isso. O que a gente viu lá no vídeo é o seguinte, um sistema que vai oscilar, tem uma massa que vai oscilar. Eu posso pegar essa massa, puxo ela aqui para baixo ou para cima e solto, e ela vai oscilar no tempo. Inclusive, ela, nesse caso aqui, né, tendo um K e um M, não tendo amortecedor, ela não para de oscilar, né, idealmente, porque não tem nenhum elemento que vai dissipar energia. A coordenada Z, aqui eu estou adotando para baixo, tá, pessoal? Então, se eu jogar para lá ou para cá, né, a gente vai usar esse Z de maneira apropriada. E aí a gente vai começar esse exemplo, isso aqui é a mola engastada no chão, não é o cenário que a gente vai ver. Aqui a gente vê a excitação de base, que é o caso do carro. Mas para começar o modelo, vamos engastar aqui, então está preso no chão, o chão está parado. E a gente vai começar aqui a análise, olha lá. Pega a mola, do jeito que ela veio, comprou a mola, ela está aqui. A gente posicionou ela aqui na vertical, prendeu ela no chão e ela está aqui com L0, é o comprimento da mola relaxada. Então a mola aqui não está comprimida. Esse é o L0 dela. Beleza, deixa eu colocar ela aqui. E aí olha o que a gente faz, a gente vai comprimir essa mola. A gente comprime essa mola, veja que ela tem um L0. Aí ela diminui aqui o seu comprimento, ela fica um L que é igual, né, o comprimento L dela agora, né, real ali, é o L0 menos um delta, menos um certo comprimento. L é o comprimento da mola, menos um delta que é a deformação. E a gente sabe que pela lei de Hooke, né, o modelo linear, veja que só de escrever essa expressão aqui, a gente já assume muitas coisas. A gente está dizendo que a força da mola é K vezes o delta. Então é um modelo linear, o que não necessariamente é verdade. E o que não é verdade na maioria dos casos veiculares, né? A gente está falando aqui. E na prática, a rigidez da mola é não linear na prática. Aqui está dizendo que é linear. Então a gente vai ter que sempre discutir isso, né? A gente falou lá sobre as competições do Baja, né? No Baja é isso, tem a mola colocada no carro é não linear. Uma discussão bastante presente lá na competição foi isso, né? Qual é a abordagem que as equipes fizeram para trazer para o modelo, linearizou, né? De que maneira foi feito isso, né? E de que maneira isso representa a realidade. Né? Porque uma vez que você diz que é linear e no carro não é linear, como é que você garante que aquilo que você está apresentando com esse modelo reflete a realidade, né? Absolutamente pertinente isso, né? Isso precisa ser respondido, precisa ser bem feito mesmo. Pois bem, né? Mas isso é discussão mais para frente, né? E a gente atrela aqui, bota uma massa em cima e solta, ou pelo menos solta ela em condição que não tem movimentação. Existe um delta, esse delta aqui é minúsculo aqui que a gente vai ter, que é a condição de deformação estática. Então, né, a gente pegou a mola, viu que para uma dada deformação ela vai gerar uma força, a gente pegou essa massa, colocou aqui sobre essa mola e colocou de tal maneira que ela não oscila, né? Já colocou no ponto de equilíbrio aqui. Esse ponto de equilíbrio a gente zerou e chamou de referência. E aí a gente coloca da seguinte maneira, né? Que o delta, nessa deformação aqui delta, é igual ao delta específico, né? Esse delta minúsculo, específico provocado pela inserção da mola. Da massa, perdão, pela inserção da massa.
Portanto, nesse caso aqui, a gente tem menos K com este delta aqui. Beleza. E lembra, né? Porque a gente vai desprezar, né? Porque aqui tem uma deformação pelo fato de a gente ter colocado a massa. Imagina, né? A gente monta o carro, tem uma certa suspensão, tem uma certa rigidez de mola, a gente coloca ainda o carro mais o piloto, né? E aí vai comprimindo a mola. Onde é que é o zero, né? Onde é que é a nossa referência aqui, né? Vai ser, a gente vai equacionar de tal maneira que a gente vai tirar essa referência. Bom, e aí sim a gente quer ver a dinâmica dessa massa, o sobe e desce dessa massa, em torno do ponto de referência zero, que é o ponto em que a gente colocou a massa M e soltou ela lá parada. Claro que repara o seguinte, que se a gente pega a massa M e coloca aqui e solta, ela vai ficar oscilando, né? A mola está toda comprida aqui, né? Ela vai comprimir, mas existe um ponto que chega ao equilíbrio, né? É que vai ter a força da mola, vai se equilibrar com a força-peso da massa M. Bom, então a gente quer a dinâmica, o movimento da massa M em torno desse ponto de equilíbrio que surgiu aqui, que foi definido. E aí o Z, a coordenada Z, tá vendo na imagem ali em cima. Essa é a coordenada do trabalho da suspensão que a gente está mais interessado. Então, a dinâmica vertical caracterizada por essa coordenada Z. Então, a gente está falando aqui de uma deformação total, né? A deformação total da massa da mola, perdão, é o delta da compressão estática aqui dela, por conta da inserção da massa M, da colocação da massa M sobre ela, mais o movimento que essa massa M estiver tendo em relação a esse ponto de referência. E aí a força da mola, naturalmente, aqui é menos K vezes a deformação total, que é a da condição estática, mais o Z adicional em relação ao ponto de referência. Então, nenhuma novidade, é só para a gente relembrar e ficar na mesma página, tá, pessoal? Isso aqui, tenho certeza que não falando nenhuma novidade. Mas, veja, esse delta aqui da condição estática, ele pode ser removido, né? E vocês vão ver como é que a gente faz isso. Vamos relembrar como é que a gente faz isso. Deixa eu colocar aqui. Parte da equação de movimento. Eu vou colocar aqui, pessoal, o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre só dá massa. Repara aqui. X para a direita, o Z para baixo. A gente está adotando o Z para baixo aqui. Então a gente coloca a força peso para baixo e a força F aqui da mola para baixo também. A gente vai ver que vai ser menos aqui a deformação, então ela vai se equilibrar, né? Veja só, não tem problema de colocar a setinha para baixo, porque o que vai importar é a substituição da expressão que a gente definiu aqui em cima. Olha o que eu quero dizer. Vamos colocar aqui, para a gente ter a equação de movimento, lembra? Desde lá da disciplina de cinemática, de dinâmica, de modelagem, de vibrações, e para a gente chegar na equação de movimento, nesse caso aqui, né, a massa só na translação, basta o TMB, né, basta aplicar aqui o TMB, a gente tem a massa, o valor da massa vezes a aceleração na direção vertical igual a mg, a massa vezes a aceleração da gravidade, menos K vezes o delta. Não tem jeito. K vezes o delta e o delta completão aqui. Só que quando a gente está em equilíbrio estático, ou seja, quando a gente tem uma certa deformação e ele está parado, né, existe essa condição aqui. A gente pega a massa e vai lá na mão mesmo, coloca sobre a mola e solta e ela fica parada, apesar de não ter amortecimento. Repito essa expressão. Se está em equilíbrio estático, está parado e não vai sair dessa condição. Então a aceleração é zero. E se está em condição estática, é o caso aqui de cima, em que o delta, né, a deformação é o delta minúsculo aqui. Então, daqui a gente conclui, né, zerou aqui o lado esquerdo, mg igual a k delta. Essa simplificação é bom a gente relembrar. Tenho certeza que vocês fizeram isso, é bom a gente relembrar. Beleza. Então, a equação de movimento, se a gente focar aqui na equação de movimento agora, ela é m
aceleração na direção vertical, mg, menos o k delta, né? Então estou reescrevendo aquela equação lá de cima. E o az é o z dois pontos, a segunda derivada temporal da coordenada vertical. Z dois pontos bem aqui. Em relação à nossa referência. Inclusive a coordenada z que a gente definiu aqui, né? Esse z aqui. E o delta que a gente está considerando aqui é o delta mais z. Assim como a gente colocou aqui na última análise. Então, com isso, a gente relembra, né, como a gente elimina a força-peso num cenário como esse, da dinâmica vertical. Né? Deixa eu concluir e a gente olha para o que sobrou. Né? É o mz. Dois pontos, né? E aí fica mg. Faz a distributiva aqui, fica menos k delta menos kz. Bom, por isso aqui de cima, né? Por causa disso, mg é k delta, então isso aqui corta com né? Um corta com o outro aqui, né? E aí a equação de movimento tá aqui, né? E essa aqui, né? Essa aí, imagino que vocês tenham também explorado bastante. Tem uma solução analítica aqui. O livro do Hall. No livro do Hall, como é apertado aqui, mas a gente acerta. Um minutinho, pessoal. Vou precisar de espaço aqui. Deixa eu ver se cabe aqui agora. Sucesso. Então, olha, a solução para essa equação diferencial, e hoje em dia, pessoal, a parte do meu objetivo aqui é realmente que vocês vejam essa equação e tenham condições de integrar isso. Né? Então é importante, tudo que a gente vem fazendo, né, dá para vocês chegarem no Z ao longo do tempo. Precisa olhar para essa equação e ver que é possível integrar. Mas nesse caso, como o sistema é bastante simples ainda, tem M e o K, analiticamente dá para resolver, né? Bom, essa função aqui do Z, o Z em função do tempo é uma amplitude, vezes o cosseno, ômega n, que é a frequência natural, vezes o tempo, menos o φ, que é a fase. A amplitude, ela depende da condição Z inicial, velocidade inicial, ômega n, e o φ, a fase, depende também, né, das condições iniciais e da característica, né, da frequência natural. Né? Legal. E aí a gente partiu aqui, é o ponto de partida da aula de vibrações. Então a gente vai do início da aula de vibrações até o modelo minimamente que consegue reproduzir o carro. Né? Então vamos lá. Próximo. Tem amortecedor, né? Então não tem muito para onde sair, né? A gente vai ter que estender esse modelo. A primeira extensão aqui do modelo é na direção da gente colocar um amortecedor. Tudo igual, adiciona um amortecedor. Então a força do amortecedor, a ideia aqui é a gente dissipar energia. O objetivo é dissipar energia. A força dele é uma constante vezes a velocidade, né? Dependendo da velocidade aqui da massa, a gente vai ter, né? A força vai ser proporcional à velocidade, que é o z ponto, com esse índice C aqui, com essa constante C. Bom, tem vários modelos de amortecedor, né? Aqui na imagem tem um do livro do Gillespie, né? O C aqui só destacando, né? É o coeficiente a constante de amortecimento, o coeficiente. A gente vai ter, né, a fixação em dois pontos e tem o êmbolo aqui, né, andando dentro de um certo fluido. E tem os orifícios, né? Então você consegue mudar a resistência que ele faz dada a velocidade, né? Então tem um êmbolo andando aqui um mecanismo telescópico aqui. Então, esses orifícios vão ditar de que maneira, né, o fluido vai de uma câmara para outra. As aberturas aqui vão indicar a resistência e o quanto de energia é dissipada. Né? Bom,
mas tem vários modelos, isso aqui é só para a gente relembrar, né? Ver aqui, na verdade, né? Um dos mecanismos. Vamos fazer a mesma eliminação da condição estática, né? Da massa. Então, vou trazer aqui o seguinte. Se a gente for pegar o diagrama de corpo livre, né? Pega de novo aqui, pega essa massa, só olha para essa massa, tem força da mola, né? O diagrama de corpo livre rigoroso aqui tem que ter a massa, né? Tem que ter a força-peso. E aí, como a gente já fez aqui, né? Eu vou trazer mais rapidamente. Já fez para um caso, vamos acelerar aqui neste agora, né? O TMB é a massa vezes a aceleração vertical, força-peso menos aqui a força da mola, menos a força do amortecedor que a gente acabou de definir. E a gente vai analisar também aqui em equilíbrio estático e vai chegar na mesma conclusão. Apesar da gente ter aqui a força da mola, a força do amortecedor, a gente vai chegar na mesma conclusão. A gente vai chegar aqui no fato de que a gente tem aceleração igual a zero, porque a gente parou. Um bicho aí. Aceleração igual a zero. E veja que na condição de equilíbrio, a velocidade também é igual a zero. Então zerou aqui. E o delta é aquele delta referente à colocação da massa parada sobre a mola. Então, com isso, a gente chega no mesmo resultado de que mg é igual a k delta. Finalmente, aqui a equação de movimento. Agora veio até aqui, né? Equação de movimento. Opa. Eu vou trazer esse aqui de cima. Simplificando aqui o nosso problema. Vamos lá. Aceleração Z é o Z, dois pontos. mg. Esse delta é a deformação estática mais a coordenada Z. E o Z ponto, né? Então aqui a gente vai só reescrever e já indicar a equação diferencial do movimento e a solução. M, Z dois pontos, igual mg menos o K. Faz aqui a distributiva, né? Então, menos K com o delta, menos o K com o Z. Aqui faltou o delta, né? Só complementando aqui em cima, tá, pessoal? KZ menos o C, Z ponto. Ora, dada essa informação, mesmo corte que a gente fez no item anterior, né? Corta esses dois e fica com a solução que a gente já conhecia. Então, a origem, é importante a gente começar esse tópico vendo a origem dos modelos de vibração na vertical de um sistema de 1 grau de liberdade. De novo, solução analítica no livro do Hall. E eu trago ela aqui. Bom, a solução já começa a... né? Obrigado. Perfeito, exatamente. Obrigado. 2 pontos, ótimo. E é isso, a gente vai vendo que conforme a gente vai aumentando a complexidade, as soluções analíticas aumentando também, né? Quer dizer, aumentando a complexidade do modelo gera soluções analíticas mais complexas. Legal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Ali. Beleza. Deixa eu só avançar mais um pouquinho. E migrar para a estação de base. Essa é a solução. Vou andar aqui para a direita. Ótimo.
a gente ainda precisa fazer a migração. Então a gente viu os dois modelos, revisãozinha rápida de vibrações. E o modelo básico para a gente começar a mexer é colocar mais um grau de liberdade e introduzir a estação da base. Então vamos lá. Está falando em ter uma massa suspensa. E aqui, em vez de uma massa não suspensa. E essa é a primeira abordagem que a gente vai fazer. Só que a gente vai montar o primeiro modelo, né? Na dedução desse modelo, a gente vai fazer primeiro para 1 grau de liberdade, que teria essa cara aqui. Então repara, a gente viu um pouco ruim de ver, né? Mas é o caso lá com 1 grau de liberdade, massa mola amortecedor. Então olha lá, colocou base fixa, massa mola, base fixa, massa mola amortecedor, depois faz a excitação de base, depois coloca mais 1 grau de liberdade. Então, olha as etapas que a gente tem que seguir para começar a reproduzir o carro. Sem isso aqui, né, é difícil começar a reproduzir o carro na vertical. Isso aqui podemos seguir na próxima, mas eu queria mostrar o seguinte. MATLAB. Deixa eu mostrar para vocês os modelos que a gente vai desenvolver aqui. Ou pelo menos inspirado nele, né? Eles já, eu coloco eles no online. A ideia é a gente fazer esses dois. 1/4 de carro. Vamos fazer a parte do modelo, né? A parte da animação a gente não chega a tanto, né? Mas a ideia é simular algo que consiga mostrar esse movimento, né? Então, esse é o primeiro, né? 1/4 de carro é o nome. A ideia é a gente chegar no modelo dele. Vamos fazer essa lousa, tá, pessoal? Só traduzir a nossa lousa para o inglês e postei aqui. A gente vai fazer isso. E para simular, a gente tem que montar essa representação no espaço de estados, né? É um modelo linear. E aqui só, né, passando por uma lombada, né? O outro é meio carro. Mas é isso, olha lá. Estendendo, né, a complexidade, colocando outros graus de liberdade. A simulação é bastante rudimentar, né? Mas assim, a ideia é visualizar, né? Enxugar tudo que se tem, né? Tudo que está acontecendo no modelo. O livro tem aqui inspiração, né? A fonte é o Jazar. A gente faria esse equacionamento, né? Fica mais extensa a representação. Chegamos aqui na excitação de base. Colocando ela aqui lado a lado, né? A gente vai querer agora explorar o movimento para uma estação de base. Ou seja, aqui a gente vai colocar, e aí já iniciando a aula de hoje, né? A gente vai colocar aqui uma entrada que não é mais apenas uma condição inicial ou uma forçante sobre a massa, vai ser aqui a condição, né, a entrada, a excitação de base, o deslocamento dessa base. A gente vai indicar aqui como coordenadas ER. Então perceba aqui o seguinte, o modelo mínimo aqui que a gente precisa para estudar a dinâmica vertical, ele é um sistema massa-mola com um amortecedor, mas tem 2 graus de liberdade. A roda segue o contorno e tem a massa não suspensa e a massa suspensa. Esse é o mínimo, 1/4 de carro, esse é o nome desse modelo. Só que antes disso, para a gente se familiarizar com o modelo de entrada de base e com o ambiente de simulação, a gente vai fazer com 1 grau de liberdade apenas, né? Que seria esse caso aqui, amplificado desse lado. Então, vamos fazer um modelo desse. Hoje o objetivo é fazer 3 modelos. Modelo de 1 grau de liberdade, o 2 graus de liberdade, que é 1/4 de carro, né? Esse é o modelo, é o nome popular dele, e depois meio carro. Então vamos lá.
Vamos começar aqui com a equação de movimento desse de 1 grau de liberdade. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente tem m, z dois pontos, né? Massa vezes aceleração. Deixa eu até trazer daquele modelo que a gente fez aqui. Como está claro que esse é o modelo, vou até pegar emprestado aqui, olha lá. A gente deduziu esse modelo para a condição com a base estática, engastada. Vamos partir dele. Aí vai fazer, né, vai ser um caminho interessante aqui. A diferença do que tem a base fixa para a base que oscila. A gente tem que apenas descontar aqui esse efeito. Ou seja, o Z ponto para cima da massa tem que ser descontado aqui do ZR ponto. A derivada da entrada da base. A mesma coisa aqui. O modelo da mola vai abrir aqui, menos o ZR, a posição da pista. A gente estendeu o modelo, é assim que a gente adapta o modelo para que a dinâmica vertical dessa massa agora possa ser influenciada pela posição, né, a variação do ZR. Desculpe, faltou aqui, pessoal, complementar aqui o Z. Um ZR e o pontinho, né? Agora sim. Agora sim. Olha lá. Então perceba aqui, da onde vem isso? Quando a gente pega aqui essa massa, a gente coloca as forças envolvidas, né? A gente vai ter uma força do amortecedor, né? O FC, e aqui a força da mola. FK. Então, o FK, perceba, se a gente pega aqui essa força, puxa a massa para cima, isso vai gerar uma força no sentido contrário, negativa. Só que se a gente subir com essa base, isso vai aliviar a força da mola, né? Se você puxar a massa para cima e subir com o chão também, até no limite, se você subir com os dois juntos, a mola não exerce força nenhuma, né? E é isso que a gente está vendo aqui, né? O delta da coordenada Z com a coordenada R. E o mesmo raciocínio se aplica com as velocidades. São as velocidades relativas dessa massa em relação à entrada da base. Então, para a gente simular esse sistema, a gente sabe fazer. É só a gente equacionar, chegar na equação de movimento e montar a representação no espaço de estados. Então, vamos lá. Se a gente só reescrever esse modelo, fica o Z, dois pontos, e joga tudo para o outro lado. Fica menos C sobre M com o Z ponto menos K sobre M Z mais C sobre M ZR ponto mais K sobre M. Veja todos os coeficientes que estão aqui nesse modelo. Tem o ZR, as informações da entrada da base, e a coordenada que a gente quer ver ela oscilando, né? E se vocês verem aqui, a gente tem a coordenada Z e suas derivadas temporais. O Z é o Z ponto e o Z dois pontos. Como é que a gente escolhe os estados, né? Lembra, a gente pega a saída dos integradores, né? Então despreza aqui o termo de maior derivada. E o que sobra, a gente adota aqui cada um deles como estados. Pode ser aqui invertido, né? Normalmente a gente faz essa escolha, o x1 como Z, o x2 como Z ponto. Com isso a gente tem as condições aqui de explorar cada estado dentro da equação de movimento. A gente vai fazer justamente um modelo matricial no espaço de estados para fazer essa simulação. Então a gente está fazendo a fundamentação teórica, pessoal, do modelo. Repara que ZR não é uma coordenada que vai variar como decorrência da dinâmica. Ela é a nossa entrada. Isso aqui vai ser imposto, né? Isso será colocado e isso vai excitar o sistema. E o Z vai sair por consequência, né? Vai sair da integração. Então o ZR ele é a nossa entrada. Normalmente a gente chama de U.
Só que a gente tem aqui um caso particular, que é o caso em que a gente tem a derivada da entrada também no modelo, né? Então a gente tem aqui o U1 e aqui o U2. Veja que há um acoplamento entre esses dois e dá para reduzir e colocar apenas uma entrada. Mas os recursos aqui, como esse aqui é um modelo de transição para a gente pode deixar da maneira que está e vamos rodar ele conhecendo o U1 e a derivada da nossa entrada. Por exemplo, se a gente colocar uma onda senoidal, a gente deriva e coloca isso aqui como entrada também, né? Então, na hora lá da simulação, a gente vai fazer justamente isso, rodar essa simulação para entradas periódicas, né, harmônicas. No modelo de um quarto de carro, esse problema não vai ter, né? Porque a gente não tem o amortecedor naquilo que conecta a roda à massa não suspensa. Com isso, a gente não vai ter a derivada da entrada no nosso equacionamento. Então, como é um modelo transitório, a gente vai poder analisar a transmissibilidade para equacionamentos mais simples. Vamos seguir dessa maneira, talvez não seja a forma mais elegante, mas certamente vai funcionar para a gente e vai extrair, né, os principais conceitos que a gente precisa. E aí o Z2 pontos, ele é x2 ponto, né, a derivada do segundo estado. E aí a gente segue aqui para o espaço de estados, na representação e depois na representação via equação e depois na representação matricial. Espaço de estados. Então vamos lá, como é que a gente monta a representação de um modelo como esse? x1 aqui na esquerda, igual x1 derivado, né? x1 derivado na esquerda, x2. Pega todos os estados e deriva e coloca aqui na esquerda. Do lado direito, né, a gente tem que complementar com as informações aqui disponíveis vindas da equação de movimento. Então a gente está falando aqui do seguinte, o x1 é z. A derivada do x1 é z ponto, portanto, que é x2. Então é aquela equação trivial que a gente normalmente tem quando a gente tem um sistema de segunda ordem que é representado no espaço de estados. O x2 ponto, perdão, é essa equação. Só traduzindo com x1 e x2, u1 e u2, né? Entrada e estados. Então a gente vai ter aqui, já colocando em ordem, a gente tem aqui o menos k sobre m x1 menos c sobre m x2 mais k sobre m. Repara que a gente tem aqui os coeficientes m, c e k, que são os parâmetros que caracterizam, né, que dão cara ao sistema. Explicam, de certa forma, o que está sendo caracterizado no espaço de estados e que vão explicar qual é o modelo a ser simulado lá no MATLAB. Então a gente tem aqui o U2. A saída aqui para nós, né, a gente está interessado, por exemplo, em medir colocar como saída do nosso modelo apenas a posição, que é o x1, né? Então pronto, temos aqui o nosso modelo no espaço de estados. Deixa eu juntar aqui mais aqui as coisas. Olha lá. Esse é o nosso modelo. Lembrando que a gente está, né, agora indo em busca do modelo matricial. Linear, matricial, AX mais o BU. E o Y, que é a saída, é CX mais D vezes U, né? Acredito, né, vocês lidaram bastante com isso desde modelagem, depois voltou um pouquinho na disciplina de controle. Essa representação que a gente precisa para conseguir simular. Então a gente precisa das matrizes A, B, C e D do sistema massa-mola, amortecedor. Ainda não tem cara de carro, ainda, né? Terá cara de carro quando a gente estender esse modelo que a gente está desenvolvendo daqui para cá. E depois eu até abri aqui, que é o que eu vou usar como referência, para a gente ter um quarto de carro. Só para a gente quebrar aqui um pouco o ritmo, olha só. Isso está lá na página do MATLAB, né, no repositório. A gente quer fazer esse modelo. A gente não vai ter tanta representação gráfica, né? A gente quer um modelo de meio carro como esse que a gente está vendo. Aliás, a lousa está até aqui, né? É isso que eu vou colocar hoje aqui no nosso. Eu só vou traduzir para o português. Então isso aqui já está online, né? Isso aqui está no repositório do MATLAB.
E dá para baixar, né? O código com animação dá para baixar. Mas então, a gente vai fazer o desenvolvimento desse modelo nós mesmos aqui, né, na lousa, e vamos rodar, né, e fazer o código do zero. Então não vai ter a parte gráfica que é interessante e tudo, mas teremos aí um modelo funcional para a gente. E se eu não me engano é ele que entra na tarefa. Depois a gente dá uma olhadinha lá na tarefa de laboratório. É ele que é o foco aqui, né? Legal, então esse é o nosso objetivo, por isso que a gente está desenvolvendo aqui desde o início, desde o TMB, né? Então colocou aqui as forças, né? Talvez um passo preliminar aqui, até para ficar mais claro, né, pessoal? Um passo preliminar aqui seria esse aqui, né? A gente ter massa vezes aceleração. Igual, e aí menos e menos, né? Isso aqui é a aplicação do TMB, massa, segunda lei de Newton aqui, massa vezes aceleração, menos a força aqui Fc, menos a força Fk. Então, de novo, pegou a massa, empurrou para cima. Se empurrou para cima, né, é o comprimento Z aqui que está sendo colocado, e a força é contrária a isso, né? Mas se você sobe com a base, você alivia a deformação da mola. É por isso que é o menos aqui, você diminui aqui a deformação. E o mesmo raciocínio aqui. Então, eu só joguei para o outro lado, né? É essa equação de movimento. Passamos para o espaço de estado e agora vamos para a formulação matricial. Vamos lá, deixa eu trazer aqui. Do lado esquerdo, a gente vai ter o vetor de estados. A gente abre a matriz A. Fechou aqui. Veio com o vetor de estados de novo. Tira o pontinho. Né? Quer dizer, ali era a derivada dos estados, né? Agora aqui é só o vetor de estados. Abre aqui a matriz B, que no nosso caso vai ser 2 por 2, porque a gente resolveu não juntar as entradas, que tem um acoplamento dinâmico. A entrada vai ser a entrada da base, o deslocamento da base e sua derivada. Como há acoplamento dinâmico, dá para reduzir isso numa só. Mas, a princípio, não há necessidade nesse caso. Então, temos como entradas o 1 e o 2. Beleza. Isso aqui, né, só reforçando e relembrando, isso aqui é o x-ponto. Isso aqui é o x. E esse aqui é o vetor de entradas. Ótimo. Isso aqui é o A, matriz A, dinâmica do sistema, e a matriz de entradas, B. Quais são os coeficientes da primeira linha? A primeira linha aqui, né, realizando as operações matriciais, devem reproduzir a primeira linha do equacionamento. Segunda linha, fazendo a operação, deve dar a segunda linha, né, a segunda equação do espaço de estados. Então, estamos falando aqui 0 vezes o x1, 1 vezes o x2 e 0 e 0 aqui, porque nenhuma entrada participa da primeira equação. Se você realizar as operações matriciais com esses coeficientes, a primeira linha matricial vai ser igual à primeira linha do equacionamento. Na segunda, vamos lá, menos K sobre M é o coeficiente do x1, menos C sobre M é o coeficiente do x2. K sobre M é o coeficiente do U1. C sobre M é o coeficiente do U2. Ótimo. Com isso a gente tem as matrizes A e B. Precisamos da C e da D para poder simular. Por exemplo, com o comando lsim. Né? O comando lsim é um dos comandos que a gente vai precisar, né, rodar mais para frente. Deixa eu até aproveitar aqui. Vamos lá. Então, a gente vai rodar a simulação com o comando lsim, né? No MATLAB a gente tem o comando step, comando impulse e tem o lsim que nos permite montar uma entrada um pouco mais elaborada. Então, o plano aqui vai ser o seguinte, vamos seguir aqui para a matriz de saídas, porque as matrizes C e D serão necessárias também. Então, vou montar aqui, deixa
eu ver o que sai disso. Deixa eu colocar esse. Tirar o pontinho, né? Então, vetor de estados, multiplicando a matriz C, mais abre aqui de novo essa matriz D, e ela é dessa maneira justamente porque temos duas entradas. Eu coloco aqui o vetor de novo, muito bom. X aqui, show de bola. E aqui na esquerda, bom, é o Y, mas podia ser um vetor Y. No caso aqui é simplesmente uma grandeza escalar. Então estamos indo em busca aqui da matriz C. E essa aqui é a matriz D. Então repara aqui que a saída é o x1. Então aqui o que a gente tem é 1 vezes o x1, 0 vezes o x2 e mais uma vez nenhuma entrada participando. De qual é a equação? Ora, da equação de saídas. Então nessa expressão aqui dá uma linha só, né? Se a gente for analisar a dimensão, dá y, isso aqui tudo se reduz a y igual a x1. Simplesmente zerando aqui as matrizes. Isso aqui vem para cá, só para alinhar um pouquinho. Beleza. Então perceba que essa é a parte introdutória. A gente chegar no MATLAB agora com as 4 matrizes A, B, C e D, a gente simula isso aqui numa boa. Então essa é uma primeira abordagem, né? Um primeiro cálculo que a gente pode fazer, um primeiro modelo que a gente pode fazer aqui. E que a gente vai fazer tudo numa tacada só. Repara como as matrizes são pequenas aqui, né? A, B, C e D. É importante a gente entender aqui essas etapas, porque esse modelo vai crescer bastante. As matrizes vão crescer conforme a gente for aumentando a complexidade. Então veja aqui, esse modelo aqui, na literatura, ele não é adequado para estudar a dinâmica vertical. Mas ele é um passo. Veja que a gente começou e a gente teve uma rampa aqui de aprendizado bastante íngreme, que é o seguinte. Começamos daqui, passamos, né, por uma introdução bem passo a passo da mola, da massa, condição estática aqui do equilíbrio. Vamos avançando, colocamos o amortecedor, que são os elementos, são os blocos fundamentais daquilo que a gente está estudando. E aí a gente já começou a estação de base. Né? Então, assim, em vibrações é até mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Vamos engastar a mola, amortecedor, bota essa massa para vibrar, fala de forçante harmônica, né? E aí a gente, agora, com a estação de base, é o que de fato ocorre no carro. Legal, então esse modelo será bastante explorado ainda na simulação. E por que a gente faz isso? Por que a gente vai explorar ele? Porque é melhor a gente começar com um modelinho mais simples na simulação e aí vai progredindo e vai importando os conceitos em algo que a gente consegue ver, né, um pouco melhor. Então o kit é esse, né? A gente tem esse modelo e a gente falar um pouquinho agora sobre a transmissibilidade, que é um conceito importante, que eu gostaria de colocar também um vídeo aqui para a gente olhar e entender o que é isso. Volta aqui, isso na verdade, lá no repositório, pessoal, é a página que eu vou colocando os códigos de controle, de cinemática, de dinâmica veicular, tá tudo aqui. Alguns códigos também que são mais, alguns são até meio que de hobby, né? Sistemas caóticos e tudo, mecanismos de 4 barras, tem 2 graus de liberdade, o sistema massa-mola. Mas eu quero esse aqui, 1 grau de liberdade. Olha lá. Se vocês se lembram, em vibrações foi tratado um assunto chamado transmissibilidade, que é essa dependência da frequência de excitação. Olha esse vídeo. É a mesma massa, mesma mola, né, amortecedor, é um sistema massa-mola amortecedor, e a base, olha que ela vai começar bem devagarzinho, olha que a amplitude não muda, da base não muda. A única coisa que ela está fazendo é oscilar mais rápido. Olha como o efeito dela, cada vez oscilando mais rápido, vai transmitir uma oscilação
para a massa lá em cima. Inclusive já passamos, é rápido isso, né? Já até passamos pela frequência de ressonância. Olha como a base oscila cada vez mais rápido e o que chega lá em cima não é mais a mesma amplitude, né? Olha lá, a amplitude aqui embaixo está de 0,1 mais ou menos. E lá em cima, menos do que isso, né? Chega no momento que você está oscilando tanto aqui embaixo, a frequência é tão alta, que você não consegue transmitir essa informação lá para cima, né? E é conveniente aqui a gente fazer um gráfico de transmissibilidade, que é o seguinte. Dada a frequência, o quanto está sendo transmitido em termos de razão de amplitude. Vamos de novo aqui nesse vídeo. Olha lá. Se for devagarzinho, olha lá. For bem devagarzinho, o que fica copiado, né? Aí você começa a aumentar. Olha lá, passa pela ressonância. Por aí é a ressonância. Para a mesma amplitude, está oscilando muito a massa lá em cima. Então há um gráfico que resume tudo isso. É o gráfico de transmissibilidade. É o gráfico em que a gente tem a frequência no eixo X e a amplitude. A razão de amplitude do quanto aparece aqui em cima, né, de oscilação, para um quanto a gente tem de oscilação aqui embaixo. Esse ganho, né, ganho no estilo de controle mesmo, aquele ganho, né, o ganho da transmissão ou inclusive o diagrama de Bode, né, lá de vibrações. Então é isso, né, essa é o conceito que a gente precisa tratar aqui. E qual é o meu argumento que começa agora, né? Olha, não é um conceito conhecido para vocês. Aliás, tem várias formas de vocês chegarem nisso, né? Talvez o mais curto é função de transferência diagrama de Bode, né? Ou até espaço de estados. Representa diagrama de Bode. Mas dá para fazer analiticamente. Eu vou colocar aqui o seguinte. Se a gente tem esse cenário aqui, excitação de base, equação de movimento, e a entrada, uma entrada harmônica senoidal com uma certa amplitude ZR. Amplitude da entrada é ZR, por exemplo. Existe a expressão analítica, dá para deduzir isso. Z sobre ZR, né, a amplitude da resposta em regime sobre a amplitude da excitação em função da frequência. Todo o restante é parâmetro. Aqui destacado em laranja é ômega, que é a frequência de excitação, que é isso que a gente viu na imagem. Então perceba, ali na imagem está fazendo uma varredura. Mas a gente pode, por uma certa excitação, né, uma entrada senoidal, com uma certa amplitude, a gente vai ter uma saída também periódica. E aí a gente pode comparar aqui o ganho, a amplitude do que está entrando com a amplitude da oscilação de saída. E isso muda com o ômega, como a gente acabou de observar no vídeo, nessa varredura. Então, a gente vai plotar esse gráfico. Então, a gente vai plotar esse gráfico e vai rodar a simulação aqui para esse caso. Qual vai ser? Como é que a gente junta os dois? A gente vai pegar esse modelo e simular para vários pontos na faixa de frequência. A gente vai montar o diagrama de Bode, né, o diagrama de transmissibilidade, na força bruta. Vamos pegar esse modelo e rodar dezenas de vezes. Vamos rodar para uma frequência baixa. Ele vai, estabiliza, a gente pega a amplitude e divide pela amplitude de excitação. Beleza? Salva. Isso é um pontinho no nosso gráfico. Roda de novo, muda a frequência, espera estabilizar, vê a oscilação, vê a amplitude, passa pela frequência de ressonância, pega a amplitude, divide pela amplitude de entrada, roda para uma frequência maior e assim por diante. É claro que a gente vai automatizar esse processo. A gente vai rodar a simulação dezenas de vezes, pode ser mais, centenas de vezes, dependendo da resolução que a gente queira. Então, esse é o modelo ABCD do sistema massa mola amortecedor, será simulado centenas de vezes. E aí a gente vai plotar esse aqui. Tem que dar em cima a solução obtida na força bruta, rodando dezenas de vezes esse modelo e vai mapeando lá no gráfico de transmissibilidade, tem que dar o mesmo resultado que esse aqui de baixo. Por que a gente faz isso? Para a gente confiar no método, que é um método aqui apelidado de força bruta, né? A gente faz o analítico e a gente está fazendo aqui um simulado para cada frequência, né? Ou pelo menos para uma certa quantidade de frequências espaçadas, né, na faixa de interesse. Quando a gente aumentar a complexidade do modelo, a gente
não vai mais fazer a transmissibilidade analítica, por conta da sua complexidade mesmo. E vai chegar no momento, até num quarto de carro, imagina no meio carro, o que seria a solução analítica para um problema como aquele. Então é isso, a gente vai justificar já na quinta-feira, vai comparar esses dois, vamos simular esse sistema sozinho, vamos ganhar familiaridade com ele, vamos plotar esse gráfico e vamos rodar esse simulador aqui várias vezes para reconstruir aquilo que essa expressão já nos dá. Bom, aqui não tem muita vantagem fazer isso, a não ser a gente confiar no método de rodar essa simulação várias vezes. E que depois a gente vai usar, a partir disso, vai usar somente, né, a solução analítica, a solução numérica. Legal. Pronto para a gente seguir aqui com o modelo de um quarto de carro. Então, vamos lá. Agora sim, modelo de um quarto de carro, que é a solução que inclusive está lá no MATLAB também, tá, pessoal? Esse é o modelo, olha lá, é o que a gente tinha colocado lá em cima, pegou o massa-mola aqui, separou, né? A gente tem uma força de interação aqui entre eles, tem a força aqui embaixo, né? Então eu vou escrever as equações de movimento, mas para quem tiver interesse, né, pessoal, tem lá no MATLAB, eu acho que tem aqui alguns vídeos, deixa eu voltar aqui. Quarter car, modelo de um quarto de carro, exato, olha lá. É possível rodar esse tipo de simulação com o modelo que a gente vai desenvolver agora. Passando só numa lombada, claro, né, isso aqui tá lento, né, o vídeo, né, tá reduzida a velocidade do playback. Mas então é esse modelo que a gente vai escrever agora, eu só vou traduzir realmente para português. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o TMB da massa suspensa. Então, se a gente olhar a massa suspensa, e aqui os sinais, tá, pessoal? Pode ser para baixo, pode ser para cima, né? A gente adotando aqui no modelo para baixo, né? Mas se a gente rodar com ele para cima, acaba dando no mesmo lá na simulação. M, que é a massa da massa suspensa, mz, dois pontos, igual, a gente tem aqui a força do amortecedor, mais a força da mola. E o modelo completo aqui, pessoal, a gente depois zera isso, a gente não vai explorar isso aqui no curso, mas é interessante a gente ter ele aqui no nosso modelo, né? É uma força externa. Que é interessante, por exemplo, essa aqui é uma força externa no chassi, aplicado diretamente no chassi. Por exemplo, isso aqui é legal de colocar um FB aqui, para, por exemplo, se a gente quiser simular alguma coisa com cara de downforce, por exemplo. Né? Se a gente quiser então ver a dinâmica vertical e também querer colocar algum efeito aerodinâmico na vertical, né, do veículo. É interessante ter isso já preparado. Né? Então aqui a gente está falando de força externa. E isso aqui é mola. E isso aqui é amortecedor. As forças individualmente que a gente vai substituir ali é o F, são aqui FK, é menos o KS, né, que é a rigidez da suspensão, Z, menos o ZU, do unsprung mass, né, da massa não suspensa. É o ZU aqui. Olha lá, perceba que se a gente colocar então puxar a massa para baixo, né, que é o sentido positivo aqui, e o raciocínio se inverte se a gente inverter aqui para cima, ser o Z positivo. Tanto faz para cima ou para baixo. Mas se a gente desce com a massa, a força é negativa, né, tá para cima aqui, né, dado que para baixo é positivo. Né? Então esse sinal está aqui por conta disso, né, KSZ, né, KS vezes Z, um sinal negativo, desceu com a massa, força para cima. E se a gente também descer com o Mzinho, aumentando o ZU, a gente alivia essa força. Então, por isso que tem um sinal de menos aqui, é o delta. Né? Até o limite em que os dois descem juntos. Z e ZU descendo juntos, quer dizer que a gente não exerce força de mola. O raciocínio semelhante aqui a gente pode fazer com a força do amortecedor. Ele é menos o CS Z ponto, menos o Z
com um pontinho. Fechou parênteses. Andou aqui para, né? Isso aqui vai ser substituído na equação da esquerda. Vamos montar aqui o mz dois pontos, substituindo tudo, né? Vamos direto aqui para o nosso equacionamento. Olha lá. Vou colocar a força da mola, desculpe, do amortecedor, a força da mola agora e o FB aqui de cima. Montamos o nosso quebra-cabeça com as informações que nós temos aqui disponíveis. Equação de movimento. É essa. Veja, e aí isso é importante, pessoal. Na hora de desenvolver o modelo, né, não tem aqui, ninguém falou nada ainda sobre quais são as equações, né? Aqui a gente tem uma equação, mas repara que a gente tem duas massas e duas coordenadas. Então aqui a gente tem 2 graus de liberdade. Então a gente ainda tem mais uma equação para desenvolver. Então vamos lá. A gente vai ter 2 graus de liberdade. Aqui um TMB na massa não suspensa resolve. Vamos lá. TMB na massa não suspensa. Deixa eu juntar aqui para a gente conseguir ver o máximo de coisas das anotações ao mesmo tempo. Vamos colocar de novo. Então a massa Mzinho do Z, U da massa não suspensa, igual. Repara que agora é menos FC por ação e reação, né, pessoal? Por isso que está aqui, né, as forças de interação da mola e do amortecedor entre essas duas massas saem por ação e reação. A gente tem aqui, então, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, né, em cada uma das massas. Então, é menos FC, porque aqui em cima está mais, está tudo mais aqui. Aqui embaixo vai ser menos. Então, o sinal vai estar trocado aqui. E o menos vai ficar aqui embaixo também. Só que aí a gente vai ter o Ft, que é a força da mola, que na realidade é a mola do pneu agora. Então a gente está modelando a vertical do pneu como se fosse realmente só uma mola. Não estamos considerando o amortecimento do pneu, o que é razoável. Isso aí. Então aqui é força externa. E essa aqui é mola-pneu. Ótimo. E a mola-pneu, bom, é a equação da mola, de novo, olha lá, trago ela aqui direto. Uma forma da gente ver é o seguinte, vamos lá. O positivo está para baixo, tá, pessoal? Olha lá. Pega M, puxa para baixo. Então, puxa para o sentido positivo. Quer dizer que a força da mola é negativa, então para cima. Então é isso que a gente está vendo aqui. ZU positivo. A massa não suspensa desceu, multiplicou pelo KT, sinal de menos. Se o chão descer, alivia, né? A massa desceu, comprimiu. Chão desceu, aliviou. Então, o efeito aqui é negativo, né? Porque vai diminuir o delta, que gera força. Então, é isso que a gente está analisando aqui. E aí a gente vai agora montar a equação de movimento com a mesma cara dessa. Só que esta é a equação de movimento da massa suspensa. A gente está indo na massa não suspensa. Pegou a massa Mzona, estamos fazendo agora aqui a massa Mzinho. Vamos lá. Esquerda, veio para cá. Vamos só substituir aqui as coisas. Olha lá. Como é menos, vai ser mais o FC. Já trago aqui. Somou. Vou pegar aqui de cima. KS. Z menos o ZU. O da mola não tem jeito, é sinal de menos mesmo. E tem uma força aqui no pneu externa, que eu nem falei muito, né? Deixa eu falar agora. Essa aqui, pessoal, é uma das formas que a gente tem de ver eventuais vibrações no pneu. Por exemplo, se você tiver um desbalanceamento no pneu, a gente vai ter uma excitação cíclica aqui. Pneu girando, uma excentricidade, né, um CG fora do lugar ou um produto de inércia. Né? Então a gente vai ter aqui uma vibração, uma força, né, que é interna, dado o movimento de rotação da roda, por exemplo. Né?
E isso pode ser colocado como uma força externa sobre essa massa e analisar questões de vibração, de esforços cíclicos, por exemplo, né? E principalmente vibração transmitida para a massa suspensa. Então esse FW aqui, estou carregando ainda FB e FW, mas já já a gente vai zerar. Não é o foco aqui, mas acho interessante a gente ter esses dois no equacionamento para eventual extensão deles no futuro. Resumo aqui da equação de movimento, só alegria. Vou colocar aqui, olha lá, já é um pouquinho mais extensa, mas até aí tudo bem, né? O que a gente fez? Jogou tudo para o outro lado, ficou aqui do lado direito, repara que do lado direito, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Olha lá, aqui do lado direito tem as coordenadas do outro grau de liberdade e a entrada. As entradas são o ZR e o FW. Muito bom. Então deixa eu montar aqui a representação combinada. Vamos juntar esses dois e começar a montar aqui esse problema. Temos isso. Equação de movimento da massa suspensa, da equação da massa não suspensa. Deixa eu juntar aqui. Vamos destacar esses dois. Legal. Vamos lá. Lembra que nesse caso aqui, a representação do espaço de estados tem uma particularidade, né? A gente tem duas coordenadas e suas derivadas. Estamos falando do ZU com 1 ponto e do ZU com 2 pontos. E também o Z, coordenada da massa suspensa, o Z ponto e o Z 2 pontos. Lembra, a gente vai desprezar a maior derivada dos dois. E tudo que sobrou vira estado. Então temos dois estados aqui e dois estados aqui. A forma que eu sugiro aqui, pessoal, e aí poderia ser realmente qualquer escolha, qualquer permutação aqui dos estados em relação àquilo que a gente tem, né, de variáveis e suas derivadas. Vou colocar aqui em ordem x1, x2, x3 e x4. É aquela mudança de variáveis padrão aqui pra gente. X1, 2, 3 e 4. O que já nos gera aqui alguns resultados interessantes, né? Isso aqui, o Z 2 pontos, é o x4 derivado no tempo. E isso aqui é o x2 derivado no tempo. Como eu disse, aqui a análise a gente não quer explorar os forçantes, né? As forças em cada uma das massas. As forças externas em cada uma das massas. Para nós aqui a gente vai zerar, mas não são zero a princípio, né? Você pode explorar, né? Dependendo da aplicação. Como eu disse, FB, por exemplo, uma força de downforce externa, né? Aplicando. FW, uma força ali no pneu, por exemplo, cíclico, que você pode colocar para avaliar desbalanceamento, vibração, como isso chega no chassi. Então vamos lá. Se a gente então adotar esses estados, olha como é que fica a representação no espaço de estados. Vamos lá. Vamos fazer essa passagem aqui, depois eu trago as partes matriciais. Olha como é que já fica mais extenso, né? A matriz A vai ficar 4x4. x1, esse aqui é o vetor de estados derivado no tempo. x1 ponto, x2 com um pontinho, x3 ponto e x4. Com um pontinho também. Igual. Abriu aqui a matriz A. Enorme agora, né? Vetor de estados. Deixa eu organizar tudo aqui bacana pra gente. Já vou colocar tudo em ordem. Tiro os pontinhos. Aqui não tem nada. Simplesmente o ZR como entrada. Olha lá.
Então a gente tem ZU, ZU ponto, ZZ ponto. As duas equações triviais aqui pra gente. Ou melhor, né, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que a gente está de espaço. Acho que eu vou fazer primeiro escalar. Deixa eu acertar isso aqui e aí a gente segue para o outro. Deixa eu guardar isso aqui do lado. Vamos montar aqui primeiro as equações. Acho que vai ficar mais claro dessa maneira, né? Olha lá. Equação para cada um. x1 ponto é justamente o x2, né? Então a gente tem as equações triviais, temos duas equações triviais aqui. O x1 ponto que é igual ao x2, o x3 ponto que é igual ao x4. O x2 ponto é essa equação enorme aqui. Claro, a gente vai ter que jogar tudo para a direita agora de novo. Então, vai ser, abre um parênteses, porque a gente vai dividir tudo por m. Se eu já organizar aqui, vai ficar menos o ks mais o kt. E isso é o que está multiplicado por x1. Menos, a gente vai ter o cs vezes o x2 mais o ks S vezes o x3. Olha lá. Tem o x4 aqui multiplicado por cs. E, finalmente, o kt vezes o zr. Fechou parênteses. Divide por m. Se a gente segue aqui para a equação número 4, que é o x4 ponto, que é esse aqui de cima, essa equação, joga tudo para o outro lado, né? Tudo que não é o Z2 pontos, vai ter, aqui é ks x1 mais o cs x2 menos o ks x3 menos o cs x4. Fecha parênteses, divide por mzão esse. Beleza. Aqui, porque acabou minha lousa, eu vou pegar isso aqui e vou recolocar aqui do lado. Agora sim, agora a gente vê tudo. Então lembra, montamos, olha qual é o caminho. Equação de movimento, isso aqui é lei de Newton, né? TMB pra gente. Chegamos na representação no espaço de estados. Agora vamos para a forma matricial. Vamos ganhar aqui, a gente vai precisar de um espacinho, deixa eu aumentar isso aqui. Vamos lá. Equações triviais, ou seja, x1 ponto é igual a 0 vezes o x1, 1 vezes o x2, 0 vezes o x3, 0 vezes o x4. E não tem entrada participando. Vamos para a equação 3. Mesma coisa, é 0 na maior parte dos elementos, só que aqui ele é igual a x4 e 0 aqui. Vamos só alinhar aqui direitinho as coisas. Ótimo. E agora a gente vai para as equações que realmente transmitem alguma informação valiosa. Vou começar pela quarta. Eu vou começar pela segunda, na verdade. Deixa eu trazer tudo. Espero que caiba. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Agora sim. E aí a gente alinha aqui as coisas. Aproveitando aqui os recursos. Vamos alinhar aqui os zeros, porque a gente tem uma matriz 4x4. Agora sim. Olha lá, olha os coeficientes. Esse coeficiente é esse aqui. Lembra que tem que dividir pelo m, né? Ele está aqui escondido. Menos cs sobre m no x2, ks sobre m, cs sobre m. Finalmente, zr tem aqui seu coeficiente. kt sobre m. Vamos lá. Agora a última linha.
que são os coeficientes da equação do x4 ponto. KS sobre emissão está aqui. CS sobre emissão é do x2, menos KS sobre emissão, beleza, é do x3, menos CS sobre emissão. E ele não tem, né? Porque justamente, né, o ZR só mexe na coordenada, né? O Z só mexe na massa não suspensa. Veja que o efeito da excitação da base atinge diretamente a massa não suspensa. Ela chega na massa suspensa indiretamente, né? Mexendo essa aqui de baixo. Vamos voltar aqui. Legal. Falta só zerar então aqui, né? Não tem o ZR aqui contribuindo. E para fechar essa conta, e veja que essas são as matrizes A e B. Perceba que a gente já começa a ter um padrão. 1 grau de liberdade, a gente teve 2 estados. Aqui a gente tem 2 graus de liberdade, temos 4 estados. Lá no meio carro, são 4 graus de liberdade. Então a matriz A vai ser bastante extensa, mas a gente vai fazer ela de maneira modular. Então, olha, deixa eu destacar aqui, isso aqui é a matriz A. Essa é a matriz B. Vamos para a matriz C e D. Eu quero enxergar aqui, até para a gente ver legal lá no MATLAB, nas simulações, né? A gente vai ter que... É interessante a gente pegar 2 saídas. Que ele devolva aqui para a gente as posições. Lembra que as posições são x1 e x2, né? x1 é a posição da massa não suspensa, a gente definiu isso aqui, olha lá. Da massa não suspensa e o x3, eu falei x2, né? x1 e x3 são as posições. E é isso que a gente quer como saída. Então a gente vai colocar aqui, deixa eu recolocar o vetor de estados. Abre aqui, né? A matriz C com essas dimensões, ela é 2 linhas por 4 colunas. Mas aqui a gente só tem a matriz D, são 2 linhas e 1 coluna. E aqui a gente tem o ZR. Vou sair da frente, beleza. Então, vamos lá. O Y1, bom, é o próprio estado X1. X1, 0, 0 e 0. Aí é tudo 0, né? A gente só está colocando para fora um dos estados. E aqui é o terceiro estado, é o x3. Zerou. Beleza. Essas são as matrizes C e D. Então perceba, a estrutura matemática que a gente desenvolver aqui, ela vai realmente ser usada tanto para o modelo de 1 grau de liberdade, quanto para o modelo de 2 graus de liberdade. Então a gente tem aqui esses dois cenários. Trocou as matrizes ABCD, né? As modificações são mínimas lá que a gente vai precisar fazer no código para estudar um novo sistema mais sofisticado, mais aderente à realidade. Então com esse modelo a gente começa a estudar mais adequadamente a dinâmica vertical de um carro.